Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live de terça-feira às 8 horas da noite agora, mas bom dia para você que está vendo de dia, boa tarde para você que está vendo à tarde. Oi, Mi, tudo bem? Vamos falar sobre um tema muito atual, sobre gripe, sobre o que fazer na gripe, sobre como não temer a gripe. Me avisa se você está me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Me dá um joinha, faz um favor para mim, manda essa live, compartilha essa live para outras mães que estão passando pela mesma situação, pelo mesmo momento de gripe e o que fazer. Então, já fiz isso aqui, mandei para todas as minhas pacientes queridas que estão aqui e vamos começar contando um pouco do porquê tem acontecido isso fora de época. Estamos vivendo um momento atípico. Um momento não é tão comum ter tantos casos de gripe assim agora nessa época, mas também não é tão comum ter esse frio todo, essa mudança de temperatura, como tem tido agora em novembro, em outubro e novembro, né? Então é esperado que a gente tenha maior transmissão viral por conta dessa mudança climática que a gente está tendo, por mudanças de enclausuramento, os lugares mais fechados, as crianças mais juntas. Isso faz com que transmita mais o quadro viral, né? As gripes, os quadros gripais. E hoje também tive uma consulta com uma mãe que me perguntou sobre por que ela tá ficando tão gripada? Por que ela tá ficando tão doente? Não era assim com a minha outra que tem 5 anos. E eu disse pra ela, sim, que estamos vivendo um momento agora, recente, de uma mudança climática, uma mudança de forma, de clima, de temperatura, mas principalmente diminuindo a imunidade das crianças e aumentando a virulência dos vírus, né? Aumentando a potência dos vírus. Então, sim, os vírus estão ficando mais fortes. Sim, os vírus também acham formas de burlar o sistema e conseguir se replicar com muito mais facilidade dentro de um corpo já ruim, né? Então, se eu tenho um vírus mais forte junto com um corpo debilitado, eu tenho uma manifestação clínica muito maior, muito mais exacerbada. Então a gente tem as duas coisas juntos, né? Eu tenho tanto um sistema imune ruim quanto um vírus mais forte. Então, quando eu começo a falar sobre o que fazer com relação à gripe, o que fazer na hora da gripe, a gente pode e vai falar sobre ações imediatas, ações que vocês devem fazer logo no começo dos sintomas ou às vezes até antes de começarem os sintomas. Mas mais do que isso, que é o tema para a próxima live, o que eu faço para não pegar? O que eu faço para não conseguir esse vírus não invadir o meu corpo? Por quê? A partir do momento em que eu tenho a invasão do vírus pelo sistema respiratório ou pelo sistema oral, o vírus fica circulante no corpo, mas ele não vive sozinho. Vírus nenhum vive sozinho. Eu quero que vocês entendam isso. O vírus precisa de uma célula boa do seu corpo, do corpo do seu filho, da sua filha, para se desenvolver. Então, o que o vírus faz? Ele entra na célula, no corpo, entra na corrente sanguínea, entra nas células, invade a sua célula e lá dentro usa o seu DNA, a sua organela, a sua mitocôndria para se multiplicar e explode e começa a invadir outras células.
Então ele entra na sua célula, usa a sua célula para se nutrir, se replicar, se multiplicar, explode a sua célula e vai invadir outras células. Por isso o vírus ganha, por isso tem as manifestações de tosse, coriza, febre, dor no corpo, tudo isso. Então, como que nós vamos nos blindar de invasões virais? Melhorando a camada de proteção, melhorando essa invasão, impedindo que tenha invasão do vírus. Se eu tenho uma célula forte, com uma camada boa, com um sistema imune que reconhece isso rápido e mata esse vírus antes de ele entrar na célula, eu consigo talvez ter algum sintoma ou outro, mas eu não tenho tanta gravidade. Então eu preciso ter essa célula muito forte para que não entre o vírus e ele não se replique e não tenha os sintomas da gripe. Mas esse é um tema para a próxima live. Hoje vamos falar sobre o que fazer no momento que está doente. Ok, Fê, não conseguimos combater, não conseguimos pegar aí essa parte antes da invasão do vírus dentro da célula. O que eu faço? Primeiro, sempre lavagem nasal. Lavagem nasal, aumentar a lavagem nasal. Aumenta, muita lavagem nasal, da forma correta, com a técnica correta, com a posição correta, com os dispositivos corretos para conseguir lavar mesmo o nariz. Lembra que o vírus entra pelo nariz, pela garganta, pelo olho, que você coça, por exemplo, entra em contato com a mucosa e entra em contato com você. Então, o vírus fica no nariz, o vírus fica na garganta, o vírus fica na sua via aérea. Se você lavar o nariz, você vai tirar esse vírus, essa mucosa ruim que tá ali. Então, lava, isso ajuda bastante. Nós vamos falar sobre lavagem nasal, tá? Eu acho que é importante que vocês entendam. Eu tenho uma pessoa maravilhosa, que é a Roberta Andrade, a fisioterapeuta Roberta Andrade. Depois eu deixo, quem quiser, me fala que eu deixo aqui o Instagram dela, pra que ela só fala de fisioterapia respiratória, lavagem nasal e inalação, em casos de gripes e bronquiolite, resfriado e tudo isso, né? Então é meu braço direito, de verdade. Deu ruim para alguma criança minha, eu mando para ela, né? Então, primeira coisa que vocês devem fazer, começou a ficar meio ruinzinha, lava o nariz. Com o quê? Vamos falar rapidinho para não invadir outros temas. Você pode lavar com seringa, você pode lavar com garrafinha, você pode lavar com a lota. A lota é aquele aparelho que da Ayurvédica, de cerâmica, em que coloca também o soro fisiológico na narina de cima e cai na narina de baixo. Lembra que a posição para frente, cabeça de lado e boca aberta. Você pode até falar se você quiser, tá? Aí vai colocando o soro nessa narina. Seja o soro na seringa, seja a garrafinha, seja a lota, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Se for um bebezinho, você segura ele com a cabeça para trás, ou para frente e vira um pouquinho o rosto e coloca na narina de cima. Então, lavagem nasal. Inalação com soro fisiológico. Ai, Fê, mas se eu eu vou no pronto-socorro, não adianta nada, eles não passam remédio nenhum, eles só falam que é lavagem nasal, inalação e dipirona. Porque o tratamento é lavagem nasal, inalação e dipirona. Porque não existe remédio para vírus. Para influenza, quando a gente pensa em influenza em si, tem um remédio antiviral, mas o efeito colateral, os efeitos colaterais dele são tão péssimos,
que isso vai só piorar a resposta do corpo contra esse vírus. Por isso que pode ser que você não use e não precise usar, tá? Esse remédio pode ser usado até 48 horas depois de começarem os sintomas. Depois disso não tem mais chance ou não tem mais por quê? Por quê? Porque o vírus tá lá, ó, torando de replicar e aí ele não tem mais ação. Então, não é todo mundo que precisa usar, porque só para influenza e só nas 48 horas. Eu, Fernanda, não indico. Não recomendo você usar esse remédio. Por quê? Porque ele vai ter muito mais efeito colateral. E como que trata esse vírus? Esse vírus da influenza, lavagem nasal, inalação, homeopático, xarope, descanso, comida ou esperar. A nossa avó já dizia, gripe é repouso e tempo. Repouso e tempo e dá para o seu corpo exatamente o que ele precisa. É o suporte que ele precisa. A gente vai entender um pouco melhor como analisar e como ver esse suporte que o corpo da sua criança precisa, porque às vezes a criança não consegue falar, né? Então a gente precisa entender quais são as nuances desse corpo pedindo. Lembra sempre, nunca vai deixar de ser bom o que você está fazendo. Lavagem nasal, inalação, bastante inalação com soro fisiológico. O mesmo soro que lava o nariz faz a inalação. Então pode comprar o flaconete de 10 ml, lava o nariz com 10 ml, faz inalação com 5. Eu quero comprar o de 500. Maravilha! 10 ml em cada narina, 5 ml na inalação. Legal. Só soro fisiológico? Óbvio que não. Existem algumas coisas também. Não uso, não costumo usar rotineiramente nenhum remédio. Existe, tá? Mas eu não vou nem falar o nome, porque senão, se alguém ouvir essa live em algum outro momento, ela falou isso, então eu vou lá comprar. Não. Existe, mas é só recomendado em casos específicos para quando a gente vê, por exemplo, crianças que estão muito inflamadas e precisam desinflamar. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa assim que coloca na inalação. Eu não prescrevo. O que pode usar? Fluimucil. Para crianças acima de 1 ano, na bula está escrito acima de 2 anos, mas para crianças acima de 1 ano pode usar Fluimucil. Tá escrito, o Fluimucil, ele tem diversas apresentações, tá? Fluimucil é acetilcisteína. Acetilcisteína, ela é uma molécula que ajuda a quebrar o muco. Ela quebra um pouco esse catarro duro, grosso que fica no nariz, na garganta, e fica aquele negócio que sai, não sai, e vai sair, não vai, e aí eu não sei o que fazer. Então você pode comprar acetilcisteína injetável, ele é um flaconete líquido, você coloca 1 ml junto com 5 ml de soro fisiológico e faz a inalação. Na inalação, ele fica dissolvendo e quebrando as partículas de catarro que fica no nariz ou na garganta, tá? Pode fazer inalação com isso. Outra coisa que pode fazer também inalação é com água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Também vou deixar aqui bem explicadinho para vocês não acharem que é uma inalação só com isso. Vocês precisam colocar 1 ml da água oxigenada a 10 volumes, mais 5 ml de soro fisiológico e fazer a inalação. Precisa ser diluído porque ele causa uma certa irritabilidade no nariz e nas vias aéreas que pode incomodar, né? Então precisa ser diluído. Por que o peróxido de hidrogênio, gente? Porque essa água oxigenada, vamos falar assim, que é o mais comum e mais o que vocês conhecem. H2O2 vai se transformar em radicais livres em
diminui a oxidação, diminui a inflamação dessa região, da região do nariz e da garganta, tá? Ele serve como um antioxidante, ele serve como combater os radicais livres dessa região, como o ozônio, por exemplo, né? Então a gente não pode usar ozônio no nariz, mas pode fazer a inalação com água oxigenada para ajudar, diluída em 5 ml de soro fisiológico. Inalação, então, para ajudar. Não vou fazer, não tenho medo, não sei, não confio, não acredito. Legal, beleza. Concordo com você, mas não vai usar nada, só soro mesmo. Lembra que o soro é para também diluir, fluidificar essa secreção. O que vai tirar a secreção é lavagem nasal e fisioterapia respiratória. A fisioterapia respiratória, ela ajuda a mobilizar essa secreção. Eu sou fisioterapeuta, então tenho propriedade para falar como é a fisioterapia respiratória. Eu trabalhei durante 5 anos na fisioterapia respiratória de adultos. Não trabalhava com crianças, mas trabalhei bastante com manobra de reexpansão pulmonar, manobra de higiene brônquica, exercícios para estimular a tosse. Muitas coisas mudaram agora, mas a gente sabe que algumas coisas ajudam muito e a fisioterapia respiratória precisa ser a sua aliada. Você precisa ter uma fisioterapeuta assim, ó, na manga. Começou a tossir, começou a ficar muito encatarrada, muito congestionada, chama a físio. A físio vai lavar, vai aspirar, vai fazer exercícios com a máscara, vai ajudar com laser, vai ajudar de várias maneiras. Então, fisioterapia respiratória. Eu consigo ajudar vocês com alguns exercícios também. Anota aí o que vocês podem fazer com crianças mais velhas, tá? Lembra que quando eu solto rápido o ar, eu tusso. Então vamos lá. Não é brincadeira, isso não é, pode tentar fazer isso aí com vocês. Se você soltar rápido o ar, você vai estimular o reflexo de tosse. Então o que você tem que fazer com a sua criança? É estimular, soltar rápido o ar. Como? Soprando uma bexiga, soprando um canudo, só colocando um pouquinho de... até pode brincar com ela, assim... como fala? Detergente na água e sopra o canudo para fazer bolinha. Língua de sogra, qualquer coisa que solta o ar rápido. Isso faz com que estimule a tosse, ainda mais quando tem catarro parado. Aqui não tem catarro, então quando tem catarro isso vibra e ela estimula a tosse. Logo, se eu quero estimular a tosse fazendo isso, responde aqui se vocês acham que tosse é mocinha ou vilã. O que vocês acham sobre a tosse? É bom? É ruim? É melhor não ter? Não deveria ter nunca? Socorro Deus, porque ter? A tosse é isso. A tosse, ela angustia demais, né? Quando a gente tem e quando a gente percebe. E quando a gente ouve os nossos filhos com tosse. Ela angustia demais porque parece que vai ficar sem fôlego, parece que tá engasgado e não consegue dormir, não consegue descansar. E realmente incomoda muito. Mas pensa, por que eu tuço? E eu gosto de trazer vocês aqui para a realidade do entendimento. Quando você come alguma coisa e você se engasga, o que acontece? Tosse. Pra quê? Pra tirar essa comida de dentro da garganta. Pra essa comida que você deveria estar no esôfago, lá atrás do pescoço, não venha pra dentro, pra frente, na traqueia e vá pro pulmão. Logo, a tosse é pra tirar coisas de dentro do pulmão.
Logo, a tosse é porque esse catarro que tá aqui, tá descendo. E se eu tenho tosse, eu subo. Tanto que vocês, mães, sabem. Tosse, 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 a criança faz o quê? Engole. Mastiga, 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 sente o gosto salgado da secreção e engole. E engole por quê? Porque tá lá, voltou, vai pro estômago. Voltou pra boca, vai pro estômago. Do estômago vai pro intestino. O que vai acontecer? Cocô mole. Cocô mole. É normal acontecer um cocô mole em vigência de gripes. Por quê? Eu tô engolindo muito catarro. Logo, o que eu preciso fazer? Não preciso, eu não posso diminuir a quantidade de tosse. Por quê? Se eu diminuir a quantidade de tosse, eu perco o reflexo de proteção. Eu perco o reflexo de proteção da via aérea e do pulmão, aí sim eu vou ter o quê? Pneumonia. Se eu diminuir o reflexo de tosse, eu aumento a chance de pneumonia, porque esse catarro vai descer para o pulmão. Então, o que eu preciso fazer? Evitar que tenha uma piora, eu posso usar algumas técnicas, algumas estratégias, algumas coisas para ajudar essa tosse, mas não tirar. Nenhum remédio para tirar tosse de gripe. E aí é que a gente entra depois em outro tema de outra live, tipos de tosse. Nossa, eu falaria dias aqui sobre tosse, dias e dias, sobre formas de tosse, quais são os tipos de tosse, quais são as doenças que podem dar tosse, dias. Mas não é isso que vocês querem, né? Vocês querem alguma coisa que seja prática, que resolva mais rápido e ajude as crianças a melhorarem logo. Portanto, se vocês diminuírem a tosse usando Sequi, Notus, qualquer desses xaropes que diminui a tosse, você vai piorar o quadro e pode aumentar a chance de pneumonia. Então vamos lá. Gosto sempre de ir lembrando das coisas que a gente fala. Coisas para fazer durante a gripe: lavagem nasal, inalação. Inalação com fluimucil, inalação com peróxido de hidrogênio, sempre diluído em 5 ml. Estímulo de tosse com exercícios para soltar o ar. Exercícios para soltar o ar, fisioterapia respiratória e deixar tossir. Ajudar o corpo a tossir. Não tirar a tosse. A gente precisa pode usar algumas estratégias para melhorar isso, mas não pode tirar, tá? Coisas para melhorar durante a noite. Deixar a cabeceira mais elevada. Como que eu faço isso, Fê? Você pode colocar um cálcio embaixo dos pés da cama, a cabeceira inteira levanta e aí você deixa a criança um pouco mais para cima. Você pode colocar travesseiros embaixo do colchão. Colocando travesseiros embaixo do colchão, o colchão inteiro fica com a cabeça mais elevada e ela respira melhor. Cuidado com colocar vários travesseiros na cabeça, porque a criança fica assim. Se ela ficar assim, ela não respira. E ela tosse. E ela piora a tosse. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que levante ela como um todo. Vocês, mães, sabem que no começo da gripe, as crianças só dormem sentadas. Elas dormem melhor no colo, porque quando eu deito, esse catarro pinga lá atrás e estimula a tosse. Quando eu deito, eu diminuo o reflexo de proteção e aí eu aumento a tosse. Então, quando eu tô em pé ou mais inclinada, isso desce e ajuda a melhorar essa drenagem. A gente ajuda a tosse. Tá bom, Fê, fiz tudo isso, não resolveu. Ok, calma. Respira, calma.
paciência e observa o tempo dela. Observa o tempo dessa criança. O que você precisa fazer? Oferecer água, oferecer líquidos, oferecer comidas que ela aceite, desde que não seja porcarias, né? Então, oferecer líquidos e águas, hidratar essa criança, porque ela tá tossindo. A garganta, dependendo da gripe, pode estar vermelha, pode estar doendo. E aí, eu não sei o que fazer com essa garganta doente, a criança não quer, ela pode não querer comer muita coisa, mas sempre ofereça líquidos. Líquido mais quente diminui a dor, e os líquidos que ela aceitar. Sopa, caldo de carne, caldos em geral, sopa, né? As sopinhas, chás. Então, um chá quentinho, também não muito quente, mas um chá quentinho, um caldo quentinho, um caldo de ossos de carne quentinho ajuda a aceitar melhor. Não quer nada disso? Água. Água. Temperatura ambiente, um pouquinho mais morninha. E tenta oferecer de diversas formas. Com canudo, copo aberto, 360, um copo com bico. Tenta oferecer de várias formas. Pode tentar oferecer também os leites vegetais batidos com fruta. Ela pode não comer muito, mas você oferece líquidos batidos com fruta. Pode acontecer dela estar com o xixi mais forte. Por quê? Porque ela não está se alimentando direito. Porque ela não está querendo comer muito, ela não está bebendo muita água. Então, o xixi pode ficar mais forte. E tá tudo bem, isso não quer dizer que ela tá com infecção de urina, ela só não está se hidratando muito bem. O que eu faço? Aumenta. Que ela tome 2 golinhos várias vezes no dia, oferece. Toma você junto, brinca com ela que se ela tomar 2, vocês ganham uma aposta. Vai fazendo quadro de rotina, de premiação. E se ela tomar a garrafinha inteira, ela ganha alguma coisa. Sabe? Vai dando recompensas e tentando oferecer o máximo de água e de líquido que ela quiser. Ela não vai comer, tá? Eu tô falando pra vocês que ela não vai comer pra vocês ficarem em paz com não comer. E tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não precisa comer todos os dias. A gente não precisa comer toda hora, de 3 em 3 horas, ou todos os dias. Pensa você adulto, pai, mãe, tio, vovó dessa criança que tá doente. Quando você tá doente, você tem vontade de comer? Você tem fome? Você tem aqui, ó, a consciência de que você precisa comer, porque alguém, em algum momento, te disse que você precisaria comer. Porque pra ficar forte, pra conseguir ter energia pra ganhar a batalha. Bullshit. Mentira. Mentira, porque tudo que você precisa tá dentro de você. Tudo que você precisa tá aí dentro. É lógico que você pode ajudar a potencializar com vitaminas, vitamina C, vitamina D, mas o que você consome agora não vai ser o suficiente para combater assim essa infecção viral. Então, essa criança não vai comer. E tá tudo bem, porque ela tem reserva. Ela tem reserva de gordura, de proteína, de músculo, de tudo. De glicogênio, de glicose. Tem glicogênio ali dentro do fígado, que vai sendo degradado e consumido ao longo do tempo, dos dias e das horas do dia, para que ela não fique com hipoglicemia se ela não tiver uma doença. Ela não vai morrer porque não comeu. Ela pode ter sim um trauma se ela ficar toda hora, come, tem que comer para ficar forte, tem que comer para melhorar, come para mamãe ficar feliz, come para insistir na comida pode ser pior. Então entenda e aceite que crianças não vão comer, não vão aceitar a comida. E tá tudo bem. O que a gente pode fazer?
Colocar comidas dentro dos líquidos, lembra? Caldo de ossos, que é bem líquido, caldo de carne, sopa, um suco verde, pode fazer uma vitamina com leite vegetal, pode fazer alguma coisa assim para tentar evitar que force ela a comer e ela consiga se hidratar. E aí, maravilha. Ó, lembra, lavagem nasal, inalação, fisioterapia respiratória, estímulo da tosse, deixar a cama mais elevada e respeitar o tempo, respeitar o corpo com relação à alimentação, não vai aceitar e tá tudo bem, estimular a hidratação. Se é um corpo que tá convalescendo, ele tá tentando combater, ele tá tentando fazer alguma coisa ali. Você acha que vai ter energia? Você acha que ele vai querer brincar, correr, pular, desenhar? Não vai, porque o corpo tá poupando energia para conseguir combater esse vírus. Então é uma criança que vai querer colo, que vai querer aconchego, que vai querer ficar deitada, que vai querer estar mais molinha, que vai ficar mais molinha, não quer fazer nada e não tem que fazer nada. Tem que respeitar o corpo. Lembra que a gente falou, o que eu mais preciso agora é ouvir o que o meu corpo precisa. É ouvir o que o corpo dela precisa e o corpo dela precisa descansar, precisa dormir. É óbvio que quando ela não tá com febre, quando ela não tá tão prostrada, a gente pode sim observar melhora, períodos de melhora, períodos de piora, mas é respeitar o tempo de descanso. E esse tempo de descanso pode ser, nossa, ela dormiu a tarde inteira. Tá bom, tá tudo bem. Porque o corpo dela precisava descansar, precisava dormir a tarde inteira para conseguir combater, para não ter gasto energético ali de cérebro, que é onde mais consome energia, tá ali, ó, usando ATP, glicose e colesterol do corpo para se manter ativo e acordado e alerta e memória e tudo. Ele diminui, ele acalma, ele abaixa para diminuir e deixar o corpo combater. Então perceba que quando a gente faz menos, a gente faz mais. Isso angustia, e eu quero que vocês entendam e que eu sei o quanto é angustiante não fazer nada. Não fazer nada quer dizer observar e oferecer o que o corpo precisa. Observar o que está Espera só um pouquinho, pronto. O corpo sabe o que precisa para melhorar, para combater esse vírus. Oi, Fê, que saudade de você. Que delícia. Eu quero empoderar vocês de verdade de que a criança, ela tem todos os mecanismos para combater esse vírus. Ela tem tudo que ela precisa. E é óbvio que a gente precisa ficar atento a sinais de gravidade, é óbvio que a gente precisa ficar atento a quando eu vou levar no pronto-socorro, a quando eu preciso tomar uma atitude, quando que eu vou precisar usar alguma medicação ou não. E aqui a gente vai falar sobre algumas homeopatias que pode usar aí durante esse período de gripes. Mas pensa, homeopatia, fitoterapia, chá é para dar suporte. É mais uma forma de eu oferecer para esse corpo uma base para ele se regular. Eu não vou dar um antibiótico que mata a bactéria. Antibiótico é para bactéria, mata a bactéria e trata os sintomas e trata ali naquela hora. Não vou fazer isso. Eu não vou dar antibiótico
para melhorar esse vírus, eu não vou dar um antiviral para melhorar esse vírus, eu não vou dar um remédio para parar a tosse para essa criança, eu não vou dar um antitérmico para diminuir a temperatura, dependendo de como ela estiver. Porque quando eu faço isso, primeiro que eu diminuo o sistema, segundo que eu não ofereço para ela o que ela está precisando. Então, a gente pode usar alguns homeopáticos que dão esse suporte, que melhoram essa forma da criança passar por isso. A gente falou, até tenho ele aqui, a gente fala bastante sobre o oscilocócino, é uma medicação homeopática da Boiron, que ajuda... Pera só um pouquinho. Aqui. Estamos com ele aqui. Ajuda a prevenir as gripes. Então, o que fazer? Usar uma vez por semana para prevenir gripes. E quando pega? E quando acontece? Quando tiver a gripe, você usa de 12 em 12 horas. Pode usar de 12 em 12 horas por 5 dias. Outros que eu coloquei aqui no feed. Se você tiver dúvida ou quiser ver de novo, vai lá depois. Agora não, depois. No feed e vê. Previgripe pode usar durante a gripe. Infludoron, que é o mais comum, que eu mais passo durante a gripe. Infludoron. Influenza, Infludoron. Bem parecido, né? Então, o Infludoron, o Previgripe, o Sinudoron, o Oscilocócino, própolis é excelente para gripe, para esse momento de bastante congestão. Xaropes caseiros. Então, própolis com mel, mel com alho e limão, mel com gengibre, gengibre com cebola, cebola com mel e guaco. Lembra do xarope da vovó? Qual é o xarope da vovó? O xarope da vovó é aquele... Faz o xarope da vovó. Eu fazia isso quando eu tava no pronto-socorro. No pronto-socorro, não sei se a Ká tá aqui ainda, ela, e a Fê também, né, Fê? Ela pode confirmar. Vinha criança com tosse que começou há 2 dias, febre que começou agora, congestão, nariz correndo. A receita é lavagem nasal e inalação de dipirona. Lavagem nasal e inalação de dipirona. Lavagem nasal, inalação e dipirona, porque as mães ainda têm muito medo de não dar a dipirona se necessário. E eu não posso colocar isso na receita, mas eu falava, sabe aquele xarope que a avó sabe qual que é, como faz? Então, usa ele. Usa ele porque ele é batata. Ele vai resolver. E resolve, tá? Tem estudos científicos que falam que melhora a tosse com o mel principalmente, tá? Então, crianças acima de 1 ano pode usar o xarope e também não é uma grande quantidade, uma colherzinha de café já é o suficiente, 1 ou 2 vezes no dia para melhorar esse quadro, tá? Então, os xaropes. Pode fazer óleo essencial, eu gosto muito do Brief, é um blend de óleos essenciais da Terra que você pode passar na sola do pé ou no peito. Ele já é diluído, ajuda a respirar melhor. Ótimo, ó. Eu sendo de Manaus e com vó que vendia ervas, é isso, é a garrafada da vó, é o que resolve, é o que melhora. A avó sempre sabe uma erva que é boa pra tosse, coriza, gripe, enfim. Pergunta lá pra avó o que ela usa. Então, a gente pode usar esses recursos para dar um suporte pro corpo. Pensa, homeopatia, fitoterapia, chá, xarope, óleos essenciais. Tudo isso é suporte. Eu vou sustentar esse corpo aqui para ele conseguir combater.
Então, quem vai tratar? O corpo da sua criança, o seu corpo, não tanto as outras coisas, né? Não é um antibiótico. Beleza, maravilha. Então, para que dar? Porque eu vou potencializar mais rápido, né? Eu vou fazer isso mais rápido. Eu vou fazer com que esse período fique mais curto. Eu tenho mais força para isso. Outra medicação, que aí sim vocês podem comprar na farmácia, é o Caloba. Caloba é um fitoterápico também, pelargônio, que ajuda na replicação viral. Ele quebra a replicação viral quando usado nas primeiras 48 horas. Começou com tosse, coriza, gripe, começa com o Caloba. Passou muito tempo, lembrou do Caloba, já faz 2 dias, não dá, porque não vai adiantar nada. Se você começar no primeiro dia, assim como todos os homeopáticos, tá? Todos. Se você começar no primeiro dia, nos primeiros dias vai ter uma ação assim maravilhosa, porque vai dar mais força para o corpo combater. Depois disso, isso vai demorar um pouco mais, tá? Isso não vai ter tanto efeito, melhora, mas não tanto, tá? Então, começou, Caloba, Previgripe, Inflodoron, chá, xarope, água, caldo de carne, sopa, água com sal, coloca um sal integral, tá? Sempre sal integral, um pouquinho de sal integral na água para hidratar, e deixa o corpo responder, deixa o corpo fazer, deixa o corpo agir nessa febre. Vai passar. Quando vocês devem procurar o pronto-socorro? Foi uma pergunta que me fizeram hoje na caixinha de perguntas, e eu vou falar mais rapidamente. Depois a gente pode falar, ter uma live só sobre isso, que eu acho que é importante que ela fique lá no topo, tá? Para vocês entenderem qual é os sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme? Primeiro, febre que fica por mais de 72 horas. Mais de 72 horas não são 3 dias corridos como vocês costumam contar. Hoje é terça. Vocês, mães, contam terça, quarta, quinta. Então, pode ter febre até quinta. Só que não. A febre começa a partir de 24 horas, a gente conta um dia. Então, se hoje é terça, quarta, quinta, sexta. Pode ter febre até sexta-feira. É normal e é esperado ter febre até sexta-feira. Mais do que isso, você deve procurar o pronto-socorro ou o seu médico. Se você tem um médico que é seu, que você conhece, que você confia, você pode ir no consultório do médico para ele ver o ouvido, garganta, pulmão, saturação, ver como tá a sua criança e dar a conduta, tá? Então, febre por mais de 3 dias precisa ser avaliada. A sua criança não levanta nunca, ela não melhora o estado geral nunca, muito sonolenta, muito cansada, dormiu o dia inteiro. Não é dormir mais do que o normal, é dormir o dia inteiro. Leva no pronto-socorro porque ela pode estar desidratada. Muito tempo sem fazer xixi, ela ficou o dia inteiro sem fazer xixi, leva porque ela pode estar desidratada, porque ela não bebeu tanta água. Cansaço, às vezes, quando as crianças ficam cansadas, elas podem fazer isso aqui, ó. Quando puxa o ar, não quando... Então ela pode afundar aqui e afundar a barriguinha. Quando ela afunda só aqui, lava o nariz. Porque aqui, ó, quando eu tampo o nariz e eu tento respirar, eu afundo muito. Então, quando você só vê aqui no pescocinho, lava o nariz, inalação, lava. Quando não é
só aqui, é na barriga também, ela tá sonolenta, ela tá caidinha, ela tá fazendo um barulho igual um miado de gato. E é igual um... Leva no pronto-socorro porque ela deve estar cansada, tá? Então, febre mais de 72 horas, muito sonolenta, muito tempo sem fazer xixi, confusa ou alteração do estado geral, de estado mental, cansaço, barulho para respirar. Não é igual o ronco do gato, aquele ronronar. Aquele ronronar, tá tudo bem. O problema não é o ronronar, o problema é o miado. Miadinho de gato é ruim, tá bom? Então, miou, leva no pronto-socorro. Combinado? Nós vamos ter uma live semana que vem. Eu quero falar com vocês sobre tosse e na outra sobre febre, que é um assunto muito corriqueiro. No meu WhatsApp, mesmo eu falando, mostrando, para que vocês entendam sobre o que é a febre, como ela funciona, para que serve, o que faz, mesmo assim, eu tenho muitas dúvidas. E a última do mês será sobre dúvidas. Dúvidas, perguntas, casos clínicos que aparecem no consultório, no WhatsApp, dúvidas em geral. Eu quero que vocês estejam aqui na última live pra gente tirar todas as dúvidas. E estou preparando um material para vocês. Não ficarem na mão. Não ficarem dependendo de achismo, das coisas que as pessoas falam na internet. Porque muita gente fala muita coisa. Isso vai ser uma mão na roda para vocês. Isso vai ser uma forma de vocês terem segurança do que fazer. Saberem o que fazer, como fazer, o quando fazer, onde comprar, o que comprar, como. Então, assim, tudo isso vai estar na mão de vocês, quando vocês quiserem, o momento que vocês quiserem, a hora que vocês precisarem ficar doente, ficou doente de novo, tá ali, sempre com vocês. Muita informação, muita coisa boa, e a gente vai falando mais sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa live. Eu quero que vocês deixem as perguntas aqui nas perguntas do vídeo, vai ficar salva. A gente vai fazer alguns cortes, vai colocar ali para coisas mais pontuais para vocês verem mais vezes, mas mandem dúvidas, perguntas, sugestões de novos temas e acalmem o coração, porque vocês são ótimas mães, ótimos pais. Vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. A criança não ficou doente por sua causa. A criança não ficou doente porque você é uma mãe negligente. Não ficou doente por nada. Ela ficou porque tinha que ficar, tá? Podemos melhorar, mas agora que está, culpar não vai adiantar. Se culpar não vai resolver, tá? Então, eu espero de coração que vocês acolham essa criança, respeite o corpo dessa criança porque ela precisa e como ela precisa, e tenha o nosso apoio para isso, tá certo? Então, muito obrigada por mais uma live. Terça-feira que vem estaremos aqui de novo e até a próxima.